Oi, gente, tudo bem? Aqui é Evelyn Del Rey e eu vim contar para vocês tudo sobre a minha cirurgia de frontoplastia tipo 3, um dos procedimentos cirúrgicos da minha feminização facial. Pessoal, tem uma história bem legal para contar para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha, comenta e olha, pessoal, se inscreva no meu canal, ok? Roda a vinheta e vamos lá! Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você realizou a sua cirurgia, ou tem o sonho de realizar, ou tem curiosidade para saber essa tão falada frontoplastia, né, gente? Mas vamos lá, que eu vou explicar para vocês passo a passo o que é a frontoplastia primeiro, para depois eu especificar e falar certinho sobre os procedimentos e como foi também, tá? Primeiramente, a frontoplastia é uma cirurgia no crânio, tá? No crânio, lógico, na face. E contando por detalhes, aonde o médico faz uma incisão aqui no meio da cabeça. Ele pega essa parte aqui da pele e ele desloca e coloca toda para frente. Gente, a pele vai até aqui e a gente fica lá com os olhos todos esbugalhados e com os ossos da fronto aparente. Para que ele faz esse avanço? Para poder entrar e mexer com a estrutura óssea, tá bom, gente? A frontoplastia é o procedimento cirúrgico. Ele mexe nos ossos da fronto. Os ossos da fronto são esses ossos aqui, os ossos da frente. Nossa, Evelyn, mas por que esse procedimento de mexer com os ossos da fronto? Já eu vou explicar para vocês também tudo certinho. Aí a hora que ele coloca para frente, gente, coloca tudo para frente assim, ele consegue trabalhar nesse osso que chama o osso da fronto, tá? Então, ele faz o trabalho aqui nesse osso do meio e nesses ossinhos aqui que fica acima do olho. Se vocês perceberem, ó, vou levantar para vocês verem, ó, é tudo lisinho, por isso que fica esse olhar coreano, sabe? Esse olhar puxadinho, essa testa mais retinha. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês por parte sobre essa cirurgia. Então, a hora que ele desloca para frente a pele, no caso, existe frontoplastia chamada frontoplastia tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. A frontoplastia tipo 1 é onde ele desloca e simplesmente ele diminui o tamanho da testa, sabe? Ele vai lá, desloca e ele diminui o tamanho da testa. Ele não mexe nos ossos da testa, ele só diminui. A frontoplastia tipo 2, ele vai, desloca a pele, descola a pele, no que ele descola a pele para frente, ele vem e faz a raspagem dos ossos da fronto. E a frontoplastia tipo 3, a mais intensa, e a minha frontoplastia foi essa, gente. Fui muito abusada e fiz essa, porque já que era para fazer, eu sou assim, já que tá na chuva, vamos se molhar. Não fico com frescura não, vou e faço mesmo, sem medo e boa. A frontoplastia tipo 3 é onde ele faz um recorte desse osso frontal, esse osso que fica acima dos olhos, ele faz um recorte, ele tira esse osso do lugar, então você fica lá na mesa toda aberta, tá? Fica lá dormindo, lógico, toda aberta lá, ele vai numa mesinha, no escritório dele ali, modo de dizer, tá? E ele faz uma raspagem, além de fazer essa raspagem, ele faz um corte nesse osso, tudo certinho, um corte preciso, para quê? Para que esse osso fique bem alinhado. Olha, se você for perceber, gente, eu amo a minha frontoplastia, a minha cirurgia foi um sucesso, tá? Ela é bem, não tem nada de osso, tá? Eu tinha um osso aqui na minha testa, ok? E um ossão aqui e o osso também acima dos olhos, tá? Olha, tinha esse osso acima dos olhos, olha, eu vou fazer assim pra vocês verem melhor, ó. Olha isso, não tem mais nada, gente. Olha isso. Então, essa foi a frontoplastia tipo 3, galera, aonde ele tira o osso, ele tira a capa do osso daqui, o capuz,
O capuz ofusca. Ele tira, vai na mesinha, faz todo um trabalho maravilhoso, né? Volta na menina, encaixa esse osso e coloca 2 pinos. E esse pino, pessoal, é de titânio, tá? É um pino cirúrgico de titânio, aonde ele parafusa esse pino junto com o osso da testa. Aí ele encaixa e coloca osso com osso, né? E faz essa parafusação desse pino para que ele fique fixado ali no lugar aonde ele colocou novamente. Ele vai lá e coloca novamente. Lembrando, ele não diminui as laterais, ele diminui a fronto, tá? A frente, não as laterais. Após ele ter feito esse procedimento, ele vai ali, coloca o pininho, tudo certinho, pronto. Está pronta a cirurgia de frontoplastia, tá? Agora eu vou explicar para vocês o porquê eu tomei essa decisão de fazer essa cirurgia de frontoplastia. Vou contar para vocês por detalhes o porquê eu tive essa decisão de fazer essa cirurgia tão invasiva. Como eu relatei no meu vídeo anterior, eu tenho 20 anos de transição. Quando eu era novinha, gente, eu não tinha tanto problema assim com a minha face, né? Eu comecei a minha transição já muito feminina. Eu sempre fui uma mulher trans muito hormonizada, porque eu tenho 20 anos de transição e 20 anos de hormonização, porque eu já comecei a minha hormonização e já comecei a minha transição. Eu não fiquei esperando, foi muito rápido, foi questão de alguns meses e eu já me relacionei comigo mesma, falei, não, é isso, isso. E eu vou contar para vocês detalhes sobre a minha transição nos próximos vídeos, tá bom? Tem muita história, gente, muita história mesmo. Mas vamos lá. Então, quando eu era novinha, até os 25, 26 anos, tava tudo bem, gente. Eu ainda tava passando pela minha terapia hormonal, tudo bonitinha, pra mim tava ótimo. Eu só não gostava de emagrecer muito, porque toda vez que eu emagrecia, eu sentia que o meu osso da testa ficava mais ousado, né? Ele ficava mais ossado, sabe? Ele marcava aquele osso da testa. O ossinho que com certeza muitas trans têm, né? Que é esse osso do meio e são os ossos aqui dos olhos, as frontais aqui, ó, tá? Aqui nos meus olhos eu nem reclamava tanto, mas o da testa eu não gostava muito, quando marcava. Então, o que acontece? Eu preferia ficar um pouquinho mais gordinha, para que eu pudesse ter a tal feminidade mais acentuada. Então, por eu não emagrecer muito, não marcava muito o meu rosto. Mas, como toda geminiana, eu gostava de ficar gordinha e eu gostava de ficar magrinha, né, gente? Então, como que eu fiquei sabendo sobre essa cirurgia? Teve um dia eu tava na casa da minha amiga e nós duas estávamos assistindo até que passou um doutor, tal, falando sobre essa cirurgia. Eu tinha 25 anos de idade. Gente, e ele passou ali as medidas também do osso, do tamanho da testa do homem e do tamanho da testa da mulher. Eu e minha amiga foi correndo medir, sorte que eu passei por quase meio centímetro, mas passei. Mas tá bom, mas aí não ficou só a questão do tamanho da testa, e sim do tamanho da fronto, né? Do que ela tinha de projeção pra frente, né, gente? A projeção, nessa parte, eu saí perdendo. Logicamente que tem muita mulher cis que tem a fronto, tem muita mulher cis que tem a testa com uma fronto, com um ossinho aqui. Nem toda mulher tem uma testa lisa. Não estamos padronizando, falando que esse aspecto ósseo é mais sobre mulheres trans, né? Sobre um corpo geneticamente masculino. E sim, vamos colocar num todo que é do DNA da pessoa, porque tem, logicamente, tem DNA geneticamente masculino que tem a testa belizinha, tem DNA geneticamente masculino que tem um pouco mais de fronto, tá? Então não se deve falar como todos, são casos e casos, tá? E aí eu com a minha amiga, eu medi ali e tal, e eu vi que tinha uma menina muito bonita ali, que ela tinha operado, e ela tava postando os resultados dela, falando, gente, eu me apaixonei, sabe? Eu tinha 25 anos de idade, eu falei, gente, meu sonho essa cirurgia, né? A gente fica com o olhinho puxado, fica com um aspecto mais feminino, tal. Me apaixonei, sabe? Me apaixonei.
Aí, o que acontece? Se passaram alguns anos, eu com aquele sonho na mente, né, na cabeça, porque é uma cirurgia com um valor um pouco salgado, né, gente? Eu deixei se passar de 25, quase 5 anos, galera. Quase 5 anos se passaram e eu com esse sonho na minha mente. Com esse sonho na minha mente, falei, não, eu vou conquistar e vai dar tudo certo. Quando eu estava preparada, com 30 anos de idade, o porquê que eu decidi fazer com urgência com 30 anos de idade? Gente, quando se passou os meus 29 anos, eu parei de fazer a terapia hormonal. Eu decidi por mim que eu não queria mais fazer a terapia hormonal porque estava me fazendo mal, já começou a me dar muita dor nas pernas. E isso também vai ser um assunto para uma pauta de um vídeo que eu vou trazer para vocês também sobre a questão da, vamos colocar assim, do lado ruim da terapia hormonal, tá, gente? Então eu tinha muita dor nas pernas, já não tava tudo legal, sabe? Eu não tava gostando mais daquela sensação também de inchaço que estava dando em mim. Eu não tava mais me adaptando com o hormônio. Então eu resolvi parar. Gente, quando eu parei de tomar hormônio, eu emagreci tanto e o meu rosto marcou tanto que eu fiquei péssima, sabe? Eu não gostei, eu falar bem a verdade. Não me deu, vamos supor, lógico, se eu falar pra vocês que não me deu disforia sim, mas não foi nem tanto pela disforia. Foi mais por causa da questão da beleza mesmo, que eu não me adaptei com aquela face, porque nem tudo é disforia, tá? Nem tudo é disforia. Tem coisas que a gente quer mudar mesmo por beleza mesmo, por a gente querer se sentir bem. Nem tudo é disforia, sabe? Nem tudo é disforia. Eu queria me sentir bem, eu queria me sentir mais bonita. Somente isso. Não queria entrar num cargo cis, entendeu? Eu queria simplesmente me sentir mais bonita. Somente isso, tá bom, galera? Aí, quando foi meus 30 anos, que eu comentei com vocês, dos 29 por 30 anos, eu percebi esse peso na face. Então, eu já não aguentei mais, sabe, gente? Aí é onde eu resolvi operar. Fui lá e corri atrás, pesquisei os médicos para ver eram os melhores. Eu acho para todas as mulheres trans, ou quase todas as mulheres trans, sabe que a gente tem alguns grupos de cirurgias plásticas. Eu fui lá e pesquisei e achei um médico em Uberlândia. O que eu vou falar aqui, gente, é uma indicação, tá? Não fiz nenhum patrocínio, não tenho nenhum trabalho com ele, simplesmente é uma indicação de uma cirurgia que eu fiz, deu certo, já vi outras meninas, vi relatos maravilhosos sobre a cirurgia, sobre os resultados, então por isso que eu tô trazendo para vocês aqui também, colocando para vocês o nome do médico, tudo certinho, tá, gente? O meu médico que me operou é o Dr. Lucas Patrocínio. Ele atende em Uberlândia, Minas Gerais, tá? Mas por que esse médico? Porque eu resolvi chegar e operar com ele com tantas opções que tinha. Gente, eu tenho várias amigas que fez essa cirurgia também. E olha, é muito complicado quando você faz uma cirurgia e você não tem aquele resultado que você esperava. No mínimo, o resultado da frontoplastia é o médico chegar e raspar o seu osso da fronto. No mínimo, você está pagando para isso. Se você está pagando para isso, ele tem que fazer isso. Não tem outra desculpa, não tem outro tralalá, não tem outro trelelê. A não ser que você não optou pela cirurgia certa. Mas você faz a frontoplastia tipo 3, o médico tem que entregar para você uma testa lisa. Acabou, ponto, final, sem vírgula, tá, gente? Uma testa lisa, ele tem que entregar o trabalho que ele comentou ali no momento, o trabalho que ele divulgou, e é esse o trabalho da frontoplastia tipo 3. A frontoplastia tipo 3 é a raspagem mais severa da fronto, tá, gente? É aquela que vai lá, porque ele retira, como eu falei pra vocês, ele retira o osso do lugar, entendeu? Ele só não vai raspar, ele vai lá, tira, desenha o osso e coloca o osso no lugar de novo. Então, é uma cirurgia com, vamos colocar assim, um detalhe mais perfeccionista. Essa é a palavra certa que eu tenho para falar para vocês. Procurei no grupo das mulheres trans e achei Dr. Lucas Patrocínio. Gente, perfeito. Os resultados, eu amei mesmo. Todos os resultados muito bonitos e muito audaciosos.
Peguei o telefone dele, marquei uma consulta com ele. No dia da consulta online, ali eu especifiquei tudo pra ele, o que eu queria, qual que era o meu sonho, a minha vontade, o que eu não gostava na minha testa. Expliquei sobre tudo, sobre o tamanho, sobre a projeção. Olha, doutor, eu vou falar muito bem de senhor, e papá, eu queria que o senhor fizesse isso, aquilo, pá, 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 pá. E foi lá, gente. Marquei o dia da cirurgia. A cirurgia eu marquei mais ou menos para 2 meses, quase 2 meses. Deixei tudo marcadinho, fui ali, enviei metade do dinheiro da cirurgia, se eu não me engano, deixa eu lembrar. Foi um sinal que eu enviei um sinal para ele da cirurgia até chegar o tão dia, né, gente? Eu sou daqui da cidade de Curitiba, tá? Então, no dia da cirurgia, eu fui 2 dias antes e aluguei um Airbnb para que eu pudesse ficar lá em Uberlândia tranquila. Para que eu fosse até lá, comprei uma passagem de avião e levei um amigo meu, tá? Um amigo meu, um braço direito que chegou lá, eu tenho a certeza que ele ia dar todo o apoio, afeto psicológico, todo momento que eu estava precisando, ele ia ficar do meu lado. Chegamos no aeroporto aqui de São José dos Pinhais, peguei o avião e fomos, gente. E fomos. E lá nós fomos para Uberlândia, Minas Gerais. Eu nunca tinha ido para essa cidade, nunca tinha ido para esse estado. Mas eu fui, sabe? A correr atrás do meu sonho. Galera, chegando lá em Uberlândia, eu não me perdi. Foi tudo muito certo, foi tudo muito fácil, não foi nada difícil para mim, sabe? Foi tudo facilitado. O doutor já passa o endereço tudo certinho, ia num local bem assim, aonde eu peguei o Airbnb, num local perto da clínica, tá? Não perto do hospital, mas perto da clínica que eu ia conversar e passar com o doutor, e passar com a consulta presencial com o doutor. Fui no outro dia na consulta e fui conhecer o famoso Dr. Lucas Patrocínio, o pai das frontos, gente. Cheguei lá, conversei tudo certinho com a secretária, com o papá. Nossa, me trataram muito bem, muito atenciosos. E conheci o Dr. Lucas. Dr. Lucas é maravilhoso, super atencioso e muito humano, gente. Juro, muito humano. Olha, em palavras brasileiras, gente fina pra caramba, viu? Gente fina pra caramba. Me passou muita confiança e conforto no momento da consulta. E jogou toda a real pra mim sobre as expectativas que eu tinha, sobre o como ia ficar, sobre o que poderia fazer. E não desconsiderou nenhuma parte as minhas vontades também. Expliquei pra ele o que eu tinha vontade, qual que era a minha ideia sobre a minha cirurgia de frontoplastia, pipipi, papapá. Conversei com o doutor, fechamos a cirurgia. No outro dia eu ia operar. Então você imagina a minha ansiedade. Eu fiquei muito ansiosa, galera, muito. Saindo dali eu já corri, né? Porque eu tinha que comprar a meia de compressão, a meia de trombose. Comprei a meia de trombose e comprei a faixinha da fronto, tá? É uma faixa que você coloca aqui na testa, na cabeça aqui, pra poder segurar o inchaço. Porque fica inchaço, viu? Ficou parecendo um sapo baiacu. Pessoal, comprei tudo certinho. Ali do outro lado da rua já tinha. Foi tudo facilitado. Não paguei caro, viu? A faixinha, se eu não me engano, foi R$ 70. As minhas de compressão de trombose, eu paguei, eu acho que foi... Se eu não me engano, gente, foram R$ 80, R$ 90, tá? Se eu não me engano. Não foi por esse... Não foi muito caro sobre esses financeiros dos materiais pós-cirúrgicos. Valores. Quanto você pagou, Evelyn? Galera, eu paguei um pouquinho mais em cima do valor, porque eu não fiz só uma cirurgia na hora que eu fui fazer a minha fronto. Eu fiz outra cirurgia e eu vou contar os detalhes para vocês no próximo vídeo, tá? Vou deixar aqui, ó, de suspense para vocês pensarem, nossa, que cirurgia que ela fez junto com a frontoplastia. Eu já aproveitei e fiz uma outra cirurgia para poder se encaixar e já aproveitar a sedação, enfim, deixei tudo nos trinques. Gente, ao todo, tudo, ficou quase R$ 30 mil, tá? Foi quase R$ 30 mil, mas foram os R$ 30 mil mais bem gastos da minha vida.
Eu não me arrependo em nenhum momento de ter gastado esses 30 mil reais na minha cirurgia de frontoplastia tipo 3, mais essa outra cirurgia que eu vou comentar com vocês, tá? No momento certo, no vídeo certo, eu vou falar pra vocês. E os detalhes também, as indicações, o que eu achei, enfim, vou contar tudo, então, tá bom? Chegou o dia da cirurgia, eu estava muito ansiosa, gente, muito. Nem chazinho de camomila, erva doce, podia ser o que for, não estava me acalmando naquela hora. Eu estava roendo as unhas, nervosa, pensei em desistir, pensei, não vou mentir, porque eu sabia que era uma cirurgia muito invasiva, porque você imagina você abrir sua cabeça, o seu crânio, ai, complicado. Gente, fui até o hospital, um hospital maravilhoso, só para vocês terem uma noção. É um hospital tão grande, imenso, que lá nesse hospital faz até transplante de órgãos. Olha só como que o hospital, ele é bem amplo. Tem várias, como posso falar para vocês, várias áreas da medicina atuando no hospital. Então é um hospital super capacitado para esse tipo de cirurgia. Fui lá, fiquei esperando, lembro até hoje, numa sala lá, tinha bastante gente e tal, ficava passando os números, não demorou muito, eu muito ansiosa ali com meu amigo. Gente, eu queria que passasse rápido, eu queria que não passasse, eu queria não estar ali, eu queria estar ali. Foi um sentimento muito complicado, vocês não têm noção que eu passei. Foi muito tenso, tá? Foi muito tenso, mas eu fui guerreira, eu fui muito guerreira, eu fui ali e ó, e dei o nome, tá? De repente, apareceu o meu número, eu tinha que ir lá fazer o meu pré-cadastro, tudo bonitinho. Chegou uma enfermeira e falou: vamos, Evelyn, está preparada? Eu falei: não, preparada eu não estou, mas eu tenho que ir para poder descontrair um pouquinho. Ela chegou, me trouxe uma cadeirinha de roda, eu sentei, me levou, me deu um beijo no meu amigo. Ai, tchau, ai, desejo boa sorte pra mim, beijo, ai, deu tudo certo e tal. Gente, cheguei. Entrei lá na sala de espera e coloquei aquela famosa roupinha que a gente adora, que fica com o bumbumzinho de fora, né? Fui lá, coloquei todas as minhas coisinhas no armarinho, coloquei a minha roupinha com o bumbumzinho de fora. Tava muito ansiosa, muito nervosa, tava tremendo assim, gente. Eu tava assim, ó. Tá bom. Coloquei a minha roupinha, de repente veio de novo a enfermeira. Vamos, Evelyn? Eu falei: vamos. Gente, juro, aquele momento clareou. Clareou. Falei: nossa, meu Deus, será que é agora que eu vou? Ai, Senhor. Não, tudo bem. Fomos lá, ela me levou até uma maca, aonde ela pediu pra eu deitar na maca, eu deitei e ela começou a colocar minha meia de trombose. Gente, a hora que ela começou a colocar minha meia de trombose, me deu um desespero que eu ia falar pra ela, falei assim: olha, amiga, desculpa, eu não vou mais operar, eu vou embora, eu estou muito nervosa, deixa quieto. E assim, ai, não dá certo, tal, eu tô muito nervosa, eu desisti desse sonho. Aí o que acontece? Eu pensei comigo, se eu desistisse desse sonho, eu ia me sentir muito mal, fora que eu ia perder também dinheiro, né, gente? Porque ali era o tempo do médico, teve toda uma preparação. Enfim, depois eu ia chorar lágrimas de sangue. Tem coisas na vida que a gente tem que enfrentar, não tem jeito. Principalmente se for por causa dos nossos sonhos. Gente, e lá foi a Evelyn, tá? Ela pegou, foi levando a maca, né? Ela foi levando, é uma maca com rodinha, né? Uma cama, né? Enfim, eu deitadinha, uma maca com rodinha. Ela foi me levando, tudo bonitinho assim, cheguei no centro cirúrgico. Aí, quando a gente chega no centro cirúrgico, quem que a gente encontra? O anestesista. Primeiro o anestesista, depois o médico vem, né? E teve um detalhe nessa história que eu esqueci de falar pra vocês. No momento que eu estava conversando com o Dr. Lucas Patrocínio, eu tinha fechado a cirurgia com ele sem arqueamento da sobrancelha, gente, para que ela não ficasse assim. Aí eu falei: não quero arqueamento. Fiquei pensando que ia ficar muito artificial, fiquei com medo, porque eu gosto de uma beleza natural. Pensei que eu falei: não, cancelei, não quero arqueamento. E na hora que eu fui operar, você não tem noção, vamos lá. Cheguei lá, tal, olhei para o anestesista: oi, tudo bem? Ele conversou comigo, me acalmou bastante. Gente, chegou a hora de deitar na mesa cirúrgica, aquele monte de equipamento, tudo, aquela tensão, né? Muito complicado. Quem já operou por estética, assim, ou qualquer tipo de cirurgia, principalmente por estética, sabe do que eu tô falando.
Deitei e tal, ele foi lá, funcionou a minha veia para que pudesse colocar o soro e tal. Aí, antes dele fazer a anestesia, eu falei, doutor, espera só um minutinho. Eu falei, doutor Lucas Patrocínio. Eu deitada, assim, eu olhei pro Lucas Patrocínio e falei, doutor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor, por favor, eu quero o arqueamento da sobrancelha, tá? Ele olhou assim pra mim, tipo, gente, que menina indecisa. Mas ele foi muito legal, ele falou, tudo bem. Tal, só falei isso, não pedi nada, tal. Cheguei ali, ele pegou e saiu, foi pro cantinho assim, o anestesista foi lá e olha, tele. De repente eu passei mal, sabe, na minha mente, né, começou aquele monte de bolinha. Gente, eu dormi passando mal, foi muito tenso. Acho que eu tava muito nervosa, não sei se a cirurgia. 8 horas, durou em média quase 8 horas a minha cirurgia durou em média. Tá bom? Lembrando que foram 2 cirurgias, mas em si a frontoplastia é a mais demorada, tá? A deusa tava ali se preparando para ficar mais deusa, ainda mais maravilhosa, para assumir um cargo Deus acima. Colocou anestesia, tá? Clarão, gente. Dormi. De repente, o olho da deusa abriu. Eu estava no quarto. Gente, eu não conseguia firmar os meus olhos abertos. Sério. Foi a pior sensação do mundo, gente. A pior. Sabe por quê? Ele raspou esses ossos aqui dos olhos. Então, gente, é muito ruim. Juro, é muito ruim. Porque acredito que dói, né, gente? Porque como é uma região acima dos olhos e ficou super sensível e aquele inchaço desceu para os olhos, não tem como você abrir os olhos direito. Gente, foi terrível. Foi horrível essa sensação no momento de abrir os olhos. Então eu não conseguia ficar com os olhos abertos. Me deu muita ânsia, mas muita ânsia mesmo, porque como é uma região ocular, então dá ânsia mesmo. Eu tive muita ânsia e eu não conseguia volitar. Não conseguia, tá? Não conseguia, muita ânsia mesmo. Horrível, tá? Então o meu pós-cirúrgico no momento ali, pós-cirurgia, foi horrível. Horrível, gente. Foi horrível, foi péssimo, sabe? Eu passei muito mal. Eu não conseguia abrir os meus olhos. Eu fiquei com muita tontura, muita dor nos olhos, muita tontura. As medicações da cirurgia de frontoplastia são medicações mais intensas, tá? Eu tomei 7 dias antibiótico anti-inflamatório e uma medicação para dor fortíssima, que se eu não me engano o nome é Toragesic. Gente, é muito forte. Mais delicado em você, uma cirurgia muito necessária para aquelas meninas que têm vontade de ficar com traços mais delicados, tá? Necessária para aquelas meninas que têm vontade, que têm o sonho de ficar com traços mais delicados. Eu não estou idealizando aqui, falando que todas as mulheres trans têm que fazer, tá? Simplesmente eu estou colocando para você que se você quer ficar com os traços mais delicados, você vai lá e arrasa, realiza o seu sonho da sua frontoplastia, que você não vai se arrepender. O médico, ele vai saber qual que é o tipo da frontoplastia que você precisa fazer. Os exames necessários para a frontoplastia foi uma ressonância magnética que eu tive que fazer para ver como que era o osso do meu crânio. Eu fiz exame de sangue, tá, galera? Exame de urina. Então foi uma coisa, foi exames muito delicados, muito especificados para saber o tipo de frontoplastia que eu precisava fazer, tá? A ressonância magnética, ela entrega para o médico a certeza da qual frontoplastia ele deve fazer, tá? Qual o procedimento, se é 1, se é 2 e se é 3. E na hora que eu fiz a ressonância magnética, constou que eu tinha que fazer a frontoplastia tipo 3. Lembrando que as frontoplastias tipo 1, tipo 2, tipo 3, elas têm diferenças de valores também, tá, gente? A tipo 3 sempre vai ser mais cara e mais trabalhosa do que a tipo 2. A tipo 2 sempre vai ser mais cara e mais trabalhosa que a tipo 1. A tipo 1 é mais para mulheres cisgêneras que querem só avançar a linha capilar. Enfim, finalmente cheguei em Curitiba. Gente, maravilha. São José dos Pinhais, Curitiba, no aeroporto. No que eu cheguei lá, gente, ai, foi muita tranquilidade, viu? Ai, que delícia. Só o fato de estar
em casa já tava ótimo demais. Tal. Chamei Uber, fui pra minha casa, tudo tranquila. Meu amigo ficou comigo, me dando auxílio durante 3 dias. Depois ele foi pra casa dele, tudo sempre com o telefone comigo, tal. Dr. Lucas Patrocínio me dando toda a assistência. Quando deu o 15º dia, gente, 15º dia, eu já estava ótima. Por esses 3 meses aí, escondidinha, tá, passou, gente, passa rápido. Aí começou-se a desinchar. A cirurgia começou a desinchar aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos, mas eu já fui saindo daquela zona tão de muito inchaço, sabe? Ai, fiquei horrível, fiquei cheia de disforia. E a minha disforia foi disforia de alienígena mesmo. Porque eu fiquei parecendo alienígena, gente. Eu fiquei péssima, fiquei muito feia, fiquei muito estranha, tá? A cicatriz. Gente, a cicatriz, ela vem daqui até aqui, orelha a orelha. Olha, eu tenho ela aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ó. Nem parece, né? Olha como ficou a cicatriz. Que maravilhosa que a minha cicatriz ficou. Olha, ficou muito perfeita, gente. Olha isso. Caiu o cabelo? Caiu o cabelo, gente. Na área da cicatriz cai cabelo, tá? Porque corta, né? Então não tem como não cair cabelo, né? Você mata aquele folículo capilar, não tem como. Cai cabelo sim. Toda a região onde tem a cicatriz, caiu bastante cabelo, cresceu bastante, mas eu tive muita queda. Passando-se os 3 meses, as coisas começaram a melhorar, tá? Começou a melhorar, começou a desinchar, eu já comecei a me sentir melhor. Aí teve um dia que a minha amiga me chamou pra sair, eu fui lá, me maquiei, fiquei maravilhosa. Eu nunca tinha me visto assim por vídeo, porque é uma mudança muito grande, né? Aí minha amiga fez questão de filmar eu ali, maquiada, tudo, e mostrou pra mim. Gente, a hora que ela mostrou pra mim, eu fiquei surpresa. Eu falei, gente, como eu estou maravilhosa, eu tô uma deusa. Ai, gente, eu amei, juro, eu amei. Foi assim, sabe? Foi um reencontro com a minha... Ai, com o meu sonho, sabe? Porque acredito que eu vim de outras vidas com esse sonho, não é possível. É um reencontro muito grande com a nossa essência, tá? Eu amei essa cirurgia. Essa cirurgia foi super assim, bem-vinda pra minha vida. Super bem-vinda, super bem-vinda. Aí nós saímos tudo, no que ela tirou as fotos. Cheguei em casa, deitei na cama, fiquei muito feliz. Gente, agora eu estou muito realizada. Ai, a vida é bela. Galera, se passaram 4, 5, 6 meses e a cirurgia ela vai desinchando conforme o tempo, tá? Conforme o tempo, a cirurgia vai desinchando. A faixa, eu usei durante 3 meses a faixa na minha cabeça. Depois dos 3 meses eu não usei mais. Tá bom? Não fiz drenagem linfática, deixei o meu corpo reagindo mesmo, fazia umas massageazinhas na testa assim, mas nada muito sério, nada profissional. Logicamente, gente, não vai pegar lá e regaçar a testa, tá? Porque o osso tá solto ainda. Mas eu fazia umas massaginhas assim, normais, com a mão bem de levinho. Eu ajudava, assim, eu ativava os linfomas do rosto para poder absorver aquele líquido que tava ali, porque fica muito líquido na testa. Tá, gente? Se passou-se o tempo, muito, amei muito, apaixonada, paixão, gente, paixão, juro, paixão. Deu-se 1 ano de cirurgia, desinchou bastante, tá, galera? Bastante, foi lá pra 1 ano e meio, quando foi chegando no 1 ano e meio, quase 2 anos, ela tomou-se, ela decolou-se, e falou assim, olha, eu vou mostrar pra você por que eu vim. Gente, aí a cirurgia começou a ficar perfeita. Quando ela chegou a partir de 1 ano e meio, quando ela atingiu ali perto de 2 anos, gente, começou a ficar muito lindo. Aí ela começou a ficar bem sequinha aqui na parte da frente, ela começou a desinchar as laterais. Então, meninas, se você tem o sonho de fazer sua cirurgia de frontoplastia, arrasa. Procura o médico ideal, faça tudo certinho e você vai ver, você não vai se arrepender. Pessoal, e se você tiver alguma dúvida sobre o que eu não relatei aqui, alguma dúvida, pode ser qualquer dúvida sobre a cirurgia de frontoplastia, pode escrever aqui pra mim que eu vou responder com todo carinho e atenção,
tá bom? Vou detalhar, vou indicar detalhes, algumas coisinhas que eu esqueci, que se você me lembrar ali, e tal, Evelyn, eu vou responder para você, eu vou trazer indicações, orientações, tudo bonitinho para que você tenha o seu pós da sua cirurgia com muita tranquilidade. Então, galera, se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui para mim, tá bom? Vou responder com o maior prazer do mundo. Coisa ainda para falar para vocês. Não é só sobre isso, tem toda uma história para eu poder trazer aqui para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ativar os sininhos e antes de tudo, tá? Falando por último, mas tem que ser o primeiro, se inscreva no meu canal. Tá bom, galera? Se inscreva no meu canal que vocês vão amar os conteúdos futuros. Escuta o que eu tô falando. Beijo da Evelyn Del Rey. Muito obrigada pela atenção. Tchau!